Fala aí galera, eu sou o Matheus Fortes e sejam bem-vindos ao canal Física para Fortes. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Essa questão que eu queria fazer será a 56ª questão da prova da AFA do ano passado, ou a questão de número 56, bem mais fácil falar assim, certo? Essa questão, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, ela foi anulada. Apesar disso, vale muito a pena fazer esse exercício, porque dá para aprender muita coisa. E é exatamente isso que eu vou tentar fazer nesse vídeo aqui, espero que vocês curtam ele. E é claro, como eu acabei de dizer, já chega apertando o botão do like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e não se esqueça também de seguir na página do Instagram Física para Fortes, pois lá eu tenho feito entrevista com pessoas que já passaram em suas provas militares, enfim, e eles sempre compartilham as suas experiências de estudo, até mesmo experiência dentro da faculdade. Vale muito a pena. É um momento onde você tem de poder conhecer um pouco mais, além dos estudos que você tem em casa, poder ver como as pessoas que já conseguiram passar em seus concursos, seus objetivos, como elas estudaram. Isso é muito importante, você poder fazer essa comparação. Bem, já falei pra caramba já, vamos aqui para o nosso enunciado. Como esse enunciado ele é muito grande, eu fiz em 2 fotos, então vai aparecer na sua tela. Vamos lá. Como vocês puderam notar, é um enunciado extenso. E isso é uma das características na qual faz a prova da AFA ser tão difícil. É claro, isso na minha opinião. Eu acho a prova da AFA muito difícil. Não só a física isolada ou alguma questão isolada, mas toda ela por inteiro. Você, candidato, concurseiro que vai prestar essa prova, é importante você saber se preparar adequadamente para esse concurso. Por mais que possa existir outros concursos e cada um tem a sua especificidade, a AFA, ao meu ver, ela é bem complicada. E para fazer esse exercício, eu irei fazer uma breve explicação. Caso você esteja aqui no vídeo apenas para ver o exercício em si, não fique triste, não saia do vídeo, fique irritado, enfim. Basta você olhar aqui nos comentários, eu vou deixar destacado o instante exato onde eu começo a fazer o exercício. Mas vamos lá, vamos para a nossa explicação. Como vocês puderam notar, nesse enunciado, ele está falando sobre o quê? Sobre uma máquina térmica. Não só sobre máquina térmica, mas também está falando sobre ciclo de Carnot. Bem, o que eu gostaria de primeiro começar explicando? O que é essa máquina térmica que o enunciado ele menciona na hora do exercício? De forma bem simplificada, a máquina térmica é um instrumento, um equipamento criado pelo homem, onde ela é capaz de converter a energia térmica em energia mecânica. Mas como que esse processo ocorre? Essa é a intenção dessa explicação aqui no quadro. De forma bem simplificada, isso aqui é uma máquina térmica. Perceba que ela está colocada entre 2 fontes térmicas, uma de temperatura elevada, no caso fonte térmica quente, e outra de temperatura menor, no caso a fonte térmica fria. E o que acontece quando você tem diferenças de temperaturas? Você vai ter o fenômeno do calor, que é essa energia térmica em trânsito. Então você vai ter o calor fluindo da fonte quente para a fonte fria. Se você põe uma máquina térmica no meio disso, ela é capaz de usufruir parte desse calor. Ela vai transformar esse calor em, sei lá, em energia mecânica, que essa é a função dela. Então perceba que é muito fácil você quantificar o quanto que a máquina foi capaz de converter em energia mecânica. Como? Presta atenção. Se entra na máquina uma certa quantidade de calor, que é representado aqui por QA, e sai da máquina uma quantidade diferente de QA e menor, no caso QB, logo a máquina ela pôde desviar, vamos dizer assim, né? Na verdade ela fez trabalho, ela converteu parte dessa energia e transformou no caso em trabalho. O que eu quero dizer aqui? O trabalho da máquina nada mais é do que a energia que entra menos a energia que sai. Isso é o que a máquina faz de trabalho. É muito simples. Perceba que TA é a temperatura maior do que TB, porque esse é o trânsito natural das coisas, da temperatura maior para a temperatura menor. Outra coisa interessante, essa máquina ela tem rendimento, ou seja, o quão bom ela é. Ela tem um bom rendimento ou ela tem um péssimo rendimento? Será que ela consegue aproveitar bastante desse calor que passa através dela? Então, o jeito de você fazer essa quantificação é através dessa relação aqui. A gente usa essa letra que parece N, né? Mas é o eta. Então seria trabalho
sobre a energia que ela recebe. Então, o quanto que ela conseguiu usar para si, vamos dizer assim, sobre o quanto que ela recebeu no total. Sendo que o trabalho da máquina nada mais é do que o quê? Seria calor que entrou menos calor que saiu, ok? Lembrando, percebendo aqui que está em módulo. Se eu puser isso no numerador, perceba que esse denominador em comum, ele vai estar tanto dividindo esse aqui quanto esses valores. E aqui esse dividido por esse vai dar 1, restando somente essa equação. 1 menos QB sobre QA, onde QB é o calor que saiu para a fonte fria e QA é o calor que entrou, que veio da fonte quente. Essa expressão, essa equação, quando você vai fazer qualquer conta, é muito comum ela dar números, aliás, ela sempre dará números menor do que 1. No máximo pode dar o valor 1, Perceba que para dar o valor 1, significa que isso aqui teria que zerar essa expressão. E para essa expressão zerar, QB teria que ser 0, pois 0 sobre qualquer coisa é 0, certo? Sendo QB sendo igual a 0, acompanha o raciocínio, significa que não teria saído nenhum calor para a fonte fria. E isso é impossível, porque de acordo com a segunda lei da termodinâmica, para que você tenha esse trânsito de energia térmica, ou seja, o calor, há necessidade de você ter uma diferença de temperatura. E que essa quantidade de calor, ela vá da fonte quente para a fonte fria. Quando você diz que o rendimento é igual a 1, que seria total, o seu total, o máximo de rendimento, é dizer que todo esse calor ele foi convertido em trabalho. E aí você estaria se contradizendo com o que eu acabei de explicar. Ou seja, nenhuma parcela desse calor chegou na fonte fria. Conseguiu compreender o que eu quis dizer? Há necessidade de que pelo menos uma pequena parcela desse calor vindo da fonte quente chegue na fonte fria. A máquina térmica nunca vai conseguir fazer um trabalho, converter tudo em trabalho. No caso, nós chamaríamos isso de rendimento de 100%. Perceba que esses valores aqui sempre dão valores menores do que 1, como eu mencionei. Então é muito comum a gente multiplicar por 100, para dar a noção de porcentagem, ok? E essa noção de você saber que é impossível você ter rendimento de 100%. Isso foi ratificado, isso foi confirmado através de um engenheiro francês chamado Carnot. E aqui a gente vai para a segunda parte da explicação, o ciclo de Carnot. Naquela época, meados de 1800 e alguma coisa, a galera estava muito emocionada, muito agitada com essa questão de máquina térmica. É como se fosse um celular da moda atualmente. Naquela época eram as máquinas. E todo mundo tinha naquela época a ideia de criar a máquina perfeita, aquela na qual seria capaz de transformar todo o calor recebido em trabalho. Bem, então veio esse rapaz, esse jovem rapaz, Carnot, e ele criou na sua cabeça um ciclo. Ciclo esse que é chamado de ciclo de Carnot. Como funciona esse ciclo de Carnot? Ele funciona da seguinte forma, é representado por esse gráfico aqui, perceba que é um gráfico de pressão por volume. Você terá essas 4 curvas. E essas 4 curvas vão formar um ciclo fechado. Vamos descrever cada uma dessas curvas. Vamos começar pela letra D. De D para A, essa curva aqui, a primeira, é uma curva isotérmica. Então, quando o gás ele vai de D para A, ele está expandindo. Pois perceba que o volume está aumentando, ele está vindo daqui para cá. O volume está aumentando. Então, esse primeiro processo aqui é uma expansão isotérmica. Eu abreviei aqui, exp-iso. De A para B ainda é uma expansão, porque ele está cada vez mais com o volume aumentando. Mas essa curva não é uma curva de isotérmica, de uma transformação isotérmica, é uma curva de transformação adiabática. Então aqui é uma expansão adiabática. De B para C, perceba que o volume vai diminuir. Você está indo para o sentido oposto, negativo, do eixo X. No caso aqui, da variável volume. Logo, você vai ter uma compressão, eu abreviei com comp aqui, compressão isotérmica. Essa linha e essa linha são transformações isotérmicas, de diferentes temperaturas. Perceba que a temperatura aqui é maior, pois é da fonte quente, e aqui a temperatura é menor, da fonte fria. E no último processo, de C para D, é uma compressão, porque ainda está diminuindo o volume, só que é uma compressão adiabática. Conclusão, o ciclo de Carnot, ele nada mais é do que o quê? É uma intercalação, de transformações isotérmicas e adiabáticas, ok? 2 de cada. Além disso,
Através desse ciclo de Carnot, ele pôde chegar às seguintes conclusões. A primeira é que nenhuma máquina que trabalhe com as mesmas temperaturas que a máquina dele, no ciclo de Carnot, então você fixa a temperatura, T e T sobre 2, por exemplo, e nenhuma máquina é capaz de ter rendimento maior do que a máquina dele. No máximo, rendimento igual, mas nunca maior. Ok? Isso é muito importante. Além disso, ele também chegou à conclusão de que não importa qual seja o fluido operante, ou seja, um gás perfeito, vapor de água, enfim, o rendimento ele é sempre o mesmo, caso as temperaturas sejam fixas. É importante que as temperaturas na fonte quente e fria sejam fixas. E além disso, o detalhe principal é esse aqui. Através do ciclo de Carnot, ele foi capaz de relacionar a razão das temperaturas da fonte quente com a fonte fria. Ele disse que é igual à temperatura absoluta da fonte quente sobre a temperatura absoluta da fonte fria. Quando eu falo temperatura absoluta, estou me referindo àquela escala Kelvin, ok? É muito usada aqui, escala Kelvin no caso. E perceba que essa relação aqui ela é importante, porque nós podemos agora reescrever aquela equação de rendimento de outra forma. Eu vou substituir essa razão aqui de calor por temperatura absoluta. E aí ficaria dessa forma aqui, ó, TB sobre TA. Atenção, aqui no caso eu escrevi quente sobre fria, certo? Quente sobre fria. Mas aqui é o inverso, é fria sobre quente. Só uma pequena modificação. E essa equação aqui é a equação de rendimento para ciclo Carnot. Somente máquinas de ciclo Carnot, ok? Uma vez que eu expliquei tudo isso, agora a gente pode fazer o exercício da AFA. E aliás, antes que eu apague isso aqui, já irei começar a fazer o exercício da AFA, atentando para o seguinte detalhe. No enunciado ele fala o seguinte, que tem uma máquina M que trabalha no ciclo de Carnot, e ela executa um trabalho tal. E as temperaturas que essa máquina está é T e T sobre 2. Então eu vou substituir aqui, ó. Também. Aqui no caso é T e aqui é T sobre 2. Metade. Ele também falou o seguinte, que o calor que entra é Q e o calor que sai é Q sobre 2. Ok? Calor que entra e calor que sai. Ok. O que ele está falando? Que as outras 4 máquinas, elas precisam ter o mesmo trabalho que essa máquina aqui, e também, no caso, elas não podem ter um rendimento maior do que essa aqui, porque essa aqui é do ciclo de Carnot. No máximo, um rendimento parecido, mas maior nunca. Vamos calcular o trabalho dessa máquina do enunciado. Bem, o trabalho é simples. Perceba que é Q menos Q2. Então vai ficar assim, vou apagar aqui. Vai ficar Q menos Q2. Esse Q2 é diferente de Q, então não dá para subtrair, certo? São variáveis distintas. Mas há como nós relacionarmos essas duas variáveis. Como? Usando essa relação aqui. É isso que eu vou usar. Eu vou reescrever aqui, ó. Temperatura da fonte quente, então seria o quê? Q sobre temperatura da fonte fria, Q2. Temperatura não, né? Calor. Calor da fonte quente, calor da fonte fria. Temperatura da fonte quente, o enunciado disse que é T, então vai ser T. Temperatura da fonte fria é T sobre 2. Bem, esse aqui é o dobro desse, certo? Logo, esse Q aqui é o dobro de Q2. Se você fizer a conta aqui, você vai chegar à seguinte conclusão, que Q é igual a 2 vezes Q2. Ou seja, eu vou substituir esse Q aqui por Q2. Então ficaria 2 vezes Q2. Conclusão, quanto que é o trabalho? Trabalho é igual a Q2. Logo, quando nós calcularmos o trabalho de cada uma das outras 4 máquinas, A, B, C e D, elas precisam dar Q2, ok? E qual seria o rendimento dessa máquina do enunciado? É simples. Perceba que eu posso usar essa equação ou essa aqui, já que é ciclo de Carnot, posso usar qualquer uma das duas. Vou usar essa aqui, ó. Vou pegar outro outro aqui, ficaria assim, ó. Temperatura da fonte fria é T sobre 2. T sobre 2. Temperatura da fonte da fonte quente é T. Esse dividido por esse, o T vai cortar, né? Vai ficar o quê? Eta é igual a 1 menos meio. Então isso aqui vai dar meio. Como eu expliquei, a gente bota em porcentagem. Então vai ficar 50%. Conclusão.
essa máquina trabalha com 50% de rendimento. Nenhuma das outras máquinas A, B, C ou D podem ultrapassar esse valor, no máximo ficar igual, ok? Então agora a gente vai para a segunda parte do vídeo aqui, onde eu vou reescrever aqui no quadro e vou botar as outras 4 máquinas. Vamos embora, continua aí? Só repassando, o trabalho é Q2 e o rendimento é de 50%. Então eu vou fazer exatamente com cada uma dessas máquinas o que eu fiz antes, que é a análise do trabalho e do rendimento. Vou fazer primeiro aqui como é que eu faço o trabalho mesmo? Trabalho é igual a 5Q sobre 6 menos 2Q2 sobre 3. Não dá para subtrair esse com esse, porque é Q e Q2. Mas lembre-se que Q é igual 2 vezes Q2. Então, a partir de agora, toda vez que tiver a letra Q, eu já vou estar substituindo por 2 vezes Q2. Se eu botar aqui 2 vezes Q2 aqui, né? Esse 2 vai cortar com esse 6. Então, vai ficar o quê? Vai ficar Q2 e aqui vai ficar o número 3. Então, o trabalho vai dar quanto? Nossa, que horrível. Trabalho vai ser 5 menos 2, 3. 3 sobre 3, opa, Q2. Ou seja, o trabalho é igual. Tranquilo. Vamos ver se o rendimento é menor ou igual do enunciado. Se for maior, não vale. Como é que eu faço o rendimento? Vai ficar assim, o rendimento é 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. Qual o calor da fonte fria? 2 sobre 3 Q2. Qual o calor da fonte quente? 5 sobre 3 Q2. 5 sobre 3 Q2. Esse vai cortar com esse corta com esse. Aí vai ficar aqui 1 menos 2 sobre 5. 2 sobre 5 vai dar 0,4. Isso aqui vai dar 0,6, o que é 60%. Conclusão, está 10% maior do que o do enunciado. Isso é uma mentira. Entenda o seguinte, para que essa máquina faça o mesmo trabalho do que a máquina do enunciado, ela teria que ter um rendimento de 60%, o que é impossível, ok? Então a máquina A não está certa. Eu poderia fazer a B agora, mas vou deixar ela por último, porque o fato de ter sido anulada a questão está na letra B. Mas vamos fazer a C e a D primeiro. Vou deixar só anotado aqui, ó. O rendimento dessa foi de 60% e o trabalho foi Q2, ok? E essa aqui agora, vou botar direto. Trabalho é igual a 3Q2. Lembrando, já substituí o Q por 2 vezes Q2. Então o 2 que apareceu aqui já cortou com esse 2 aqui de baixo. Ok? Eu já substituí aqui direto. Menos 2Q2. Trabalho então é igual a Q2. Ou seja, está dando o trabalho que o enunciado exigiu. Vamos ver o nosso rendimento. Qual é o rendimento aqui? 1 menos calor da fonte fria sobre calor da fonte quente. 2Q2 sobre 3Q2. Já substituí, atenção. Corta esse com esse. Isso aqui vai ficar o quê? 1 menos 0,66 aproximadamente, isso aqui, né? Seria uma dízima periódica, mas vou deixar esses números aqui. O que vai dar mais ou menos 33%. Está menor do que a da máquina do enunciado? Está. Ou seja, essa máquina ela atende os requisitos necessários? Sim. A letra C está correta. Vamos ver a letra D. Qual é o trabalho dessa máquina aqui? Trabalho é igual a esse menos esse. 5Q2 sobre 4, já cortei, ó, menos Q2 sobre 4. 5, posso subtrair, mesmo denominador. 5 menos 1, 4. 4 sobre 4 vai dar o nosso Q2. Ok, Q2. Vamos ver o rendimento. Eu vou apagar aqui para ter espaço. O rendimento seria qual? Rendimento é igual a 1 menos calor da fonte fria, que é Q2 sobre 4, sobre calor da fonte quente, 5Q2 sobre 4. Esse corta com esse e esse corta com esse. Vai ficar 1 dividido por 5. Aqui vai ficar 1 dividido por 5. Então vai ficar 1 menos 0,2, que é igual a 80%. Ou seja,
para que essa máquina fizesse o mesmo trabalho da máquina M do enunciado, ela teria que ter um rendimento de 80%. Porém, não pode, porque o máximo que poderia ter é de 50%, já que a máquina de Carnot, nas mesmas temperaturas, T e T sobre 2, só chega a 50%, desculpa, é 50%. Perceba que aqui eu não pus as temperaturas, para deixar com o mínimo de informação possível, já que o quadro é pequeno. Mas, preste atenção, todas essas máquinas estão sobre a mesma diferença de temperatura, T e T sobre 2. Vou até botar aí na tela para você ver. Então, continuando aqui, ó. Vamos ver aqui agora a letra B. Perceba que essa está errada, essa está certa e essa está errada. Ou seja, a opção deveria ser B e C, e até tem na prova. Mas vamos ver então por que a B está errada. Se eu for fazer o trabalho dela, seria o quê? O trabalho é 2Q, substituindo aqui, né? Vai ficar o quê? 4Q2 menos 3Q2 sobre 2. Se você fizer essa conta, aqui vai ficar 8, 8 menos 3, 5, vai dar 5 sobre 2, Q2. Esse trabalho aqui não está dando Q2, está dando 5 sobre 2, Q2. Aqui que está o erro. Isso aí já não está condizendo com o que o enunciado pediu, que o trabalho seja igual ao da máquina M. Então, a pessoa que fez essa prova, ela errou na hora de digitar os valores aqui. E o valor errado, na verdade, dá para até descobrir. É esse aqui, ó. Não era para ter esse 2 no denominador. Era para ser apenas 3Q2 e não 3 sobre 2. Por quê? Se você cancelar, né, anular esse 2 aqui, ó, aqui seria sem o 2, aqui ficaria 4Q2 menos 3Q2. Isso daria o nosso Q2. E se você fizer o rendimento com esses valores aqui corrigidos, vamos ver quanto é que vai dar. Vai ficar o quê? Rendimento é igual a 1 menos 3Q2 sobre 4Q2. Aí você vai, esse aqui dividido por isso vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui mesmo. Vai ficar 0,75. Então vai ficar 25%. Entenderam? Conclusão, estaria menor do que o rendimento da máquina de Carnot. Logo, a letra B estaria correta, mas essa questão foi anulada, como eu já falei no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Esse vídeo deu um pouco de trabalho porque, enfim, explicar, por mais que tenha sido de forma bem breve, né, explicar aquelas coisas aí acaba... Enfim, isso não importa. As edições aqui é comigo mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês curtam aí, compartilhem o vídeo. O canal chegou a 2 mil inscritos, né? No caso, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui. Estou feliz pra caramba por isso. E é isso aí, galera. Vamos continuar. Obrigado por todo o apoio. Espero poder estar ajudando vocês. Já estou falando pra caramba. Valeu, pessoal. Até mais.